Olá, meus queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus. Pastor Billy Graham aqui do Templo da CIB Luz, para a gente poder fazer a nossa devocional do Manhã com Deus. O culto presencial está acontecendo a partir das 10 horas da manhã e nós estamos enviando para as redes sociais a devocional que nós já estamos fazendo há algum tempo. Nós estamos em um processo de mudança no Manhã com Deus, nós estamos migrando para uma nova modalidade, estamos preparando conteúdo, estamos preparando novo layout, estamos preparando vinheta e tudo mais. Então, aquele modelo ainda do online, onde a gente podia conversar com as pessoas, etc., nós não estamos fazendo ainda. Então, estamos gravando as devocionais e enviando para você. Então, espero que você tenha um tempo de qualidade com Deus. Uma vida com propósito é o tema dos nossos sermões, como um subtítulo daquilo que Deus já ministrou ao nosso coração, do Seja Forte, Corajoso. Essa é a ordem de Deus, que é o nosso tema anual. Mas a partir de domingo passado, eu comecei já em 2 sermões, conversando com você, com a igreja, sobre o que é uma vida com propósito, baseado naquilo que a palavra de Deus nos ensina e apoiados, também como material para pesquisa, o livro também do pastor Rick Warren, que compila, que junta vários textos bíblicos que têm a ver com esse tema. E um dos princípios que nós estamos trabalhando é a ideia de que você não está aqui por acaso. Eu amo essa ideia. Você não parou aí agora na frente desse celular, dessa televisão, desse tablet ou do computador, não sei por onde você está acompanhando essa devocional. Você não parou também agora para assistir essa devocional por acaso. Deus tem um propósito por trás disso. Ele quer falar algo ao meu e ao seu coração. Sua vida tem um propósito, você tem um porquê de existir. E eu louvo a Deus porque isso muda tudo, quando nós temos uma compreensão do que somos, do que temos para fazer como missão. Nossa vida não é obra do acaso. Nós fomos pensados, nós fomos planejados e Deus tem nos mostrado propósitos de vida. E um dos propósitos que eu já trabalhei com vocês domingo passado, se você puder rever o culto, é o propósito da adoração. E a gente começou a conversar sobre isso, sobre a ideia do amar a Deus acima de todas as coisas, amar de todo o coração, amar de toda a alma e amar com o seu intelecto, amar a Deus com a sua razão. Você compreende que Deus existe, que Ele te ama, que Ele tem propósitos eternos na sua vida, então você o adora. Você tem um estilo de vida de um adorador. Mas nesse momento eu gostaria de lançar aqui uma campanha que tem a ver com a nossa jornada de propósito, da ideia de uma vida com propósito. O Rick Warren, em seu livro, ele sugere que ao iniciarmos a série de mensagens de uma vida com propósito, ao iniciar a leitura do livro Uma Vida com Propósito, a gente também inicia uma jornada de oração, chamada de 40 dias com propósito. Então, eu quero agora, em nome de Jesus, e com muita cautela no meu coração, com muita seriedade e com uma convicção de que não há um momento melhor para começar a não ser esse. Esse é o momento que Deus nos convida a orarmos. Então, a partir de hoje, nós começamos a campanha de 40 dias com propósito, onde eu e você, toda a igreja, nossos amigos, nós iremos convidar pessoas para participar dessa campanha. Então, hoje de manhã, eu já liguei para uma pessoa e fui conversar com uma outra. Falei, olha, nossa igreja, CIB Luz, está começando a partir de hoje uma grande campanha de oração, com muita clareza, com muita certeza de que não há nenhum desvio doutrinário para a gente fazer essa campanha de oração, porque na verdade é um propósito, é uma jornada que nós estamos iniciando. Diante dos fatores de necessidade, Deus já está tomando providências sobre aquilo que nós precisamos, mas existem situações que são decisivas na vida de algumas pessoas, existem decisões, existem atitudes, hábitos que precisam mudar.
Então, por isso, nós temos convicção de que a palavra de Deus nos ajuda para isso, e esse propósito de oração que nós começamos agora, a partir desse momento, é algo necessário. Então, para as duas pessoas que eu convidei para estar participando desse propósito de 40 dias de oração, eu já dei a orientação. Pegar esse papelzinho, pedidos de oração para 2023. Nós temos aqui um monte deles aqui, onde nós vamos levar também para o monte no sábado agora, 7 horas da manhã, vamos nos encontrar ali no posto de gasolina em frente ao UNIG. Nós vamos orar quinta-feira aqui no culto das mães de oração. Nós vamos orar agora também, colocando esses pedidos diante de Deus mais uma vez. Mas agora você que ainda não entrou nessa campanha específica de 40 dias de oração, você pode entrar a partir de agora. Então eu já vou colocar aqui primeiro o meu nome e o nome da minha família e de mais outras 2 pessoas. E aí você envia para nós pelo WhatsApp, liga para a igreja, não sei, dá um jeito, fala, coloca o meu nome na propósito de oração de 40 dias. Eu preciso de mudanças significativas de Deus. E aí eu queria rapidamente aqui conversar com vocês sobre esses passos significativos. Todo dia nós vamos enviar para o grupo do WhatsApp e vamos postar nas redes sociais uma devocional sobre oração. Ora vai ser através de vídeo, ora será através de um áudio e ora será através de uma escrita, apenas o texto. Mas nós estaremos caminhando juntos por 40 dias a partir de hoje. Então, esses passos para uma vida de oração, primeiro, para uma vida de oração equilibrada e bíblica. Quero só comentar a devocional de hoje. Nada na nossa vida é mais importante do que a nossa vida de oração. Deus quer que cada um de nós experimente uma vida de oração dinâmica. Eu já tenho conversado com a igreja sobre o que é essa ferramenta que Deus nos deu para a gente se relacionar com Ele. A oração não é apenas para a gente pedir, mas a oração é para a gente se relacionar, para a gente falar e Deus nos ouvir, para Deus falar ao nosso coração e a gente ouvir Deus. Então, o desejo de Deus, sem dúvida nenhuma, ao criar esse mecanismo que é a oração, que o próprio Jesus utilizava, na verdade uma ferramenta dinâmica, e eu e você podemos aproveitar dessa ferramenta chamada oração de maneira mais adequada. Deus quer que você caminhe em uma vitória espiritual e experimente respostas milagrosas às suas orações. E uma coisa que eu falei no domingo passado à noite é que Deus tem respostas. Muitas vezes nós é que não queremos ouvir a resposta de Deus, do jeito de Deus e da forma de Deus, mas que Deus tem respostas, tem. Então, por exemplo, eu estou orando por algumas pessoas, e eu, ao conversar com essas pessoas, eu sei, ali, a partir do que elas compartilharam comigo, mais ou menos o que elas têm que fazer. Então, o que nós vamos orar por essas pessoas, dos quais os nomes estão aqui, eu não vou falar para não expor essas pessoas. Eu sei o que essas pessoas precisam fazer. Elas precisam mudar. Elas precisam ter coragem de avançar em atitudes significativas para que a vida delas possa mudar. E aí elas irão viver um milagre da parte de Deus. Um milagre da gente ter coragem de enfrentar nossas próprias mazelas e encarar os desafios e tomar as atitudes que nós precisamos tomar. Então, eu e você, nós podemos experimentar e ter uma caminhada de vitória espiritual e experimentar respostas da parte de Deus. Deus quer que você e eu sejamos capazes de ouvir a sua voz claramente e aprender como ser um intercessor de poder. Nós podemos orar a Deus de maneira significativa, intercedendo por pessoas. Então, da listinha que eu já tenho aqui, pelo menos de 3 famílias que já estão aqui na lista de oração desse início de caminhada de 40 dias de propósito de oração. Eu já tenho 3 famílias aqui anotadas aqui.
primeira delas é a minha família. Eu também preciso interceder pela minha família. Eu preciso interceder por mim, interceder pelos meus filhos, pela minha esposa, pelos meus irmãos, pela minha mãe, pelos meus familiares, por o primo que está passando por uma dificuldade gigantesca e assim sucessivamente. Então nós estamos trilhando esse caminho e descobrindo cada vez mais o poder de Deus através dessa ferramenta poderosa chamada oração. Seguindo nessa linha de raciocínio, na ideia dessa caminhada e descobrirmos o poder de Deus e como nós podemos nos tornar intercessores, Deus quer nos ensinar como adorá-lo diariamente e como eu e você podemos caminhar sobre sua contínua direção. Então nós não queremos a direção de Deus apenas na hora da gente comprar um bem material ou na hora de vender um bem material. Nós não queremos a direção de Deus apenas quando nós estamos passando por uma dificuldade. Nós queremos e precisamos da direção de Deus em todas as áreas da nossa vida. Então, por isso, meu irmão, minha irmã, você está sendo convocado agora para esses 40 dias de oração. Como você pode desenvolver uma vida de oração que seja equilibrada e bíblica ao mesmo tempo? Então nós estamos buscando na palavra de Deus como ter essa vida de oração equilibrada na palavra de Deus. Então, pelo menos 3 passos que nós precisamos dar a partir desse desejo e desse início de caminhada de 40 dias de propósito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, por favor, Nicolas coloca para a gente na tela, para a gente poder ler esse texto bíblico. Primeiro, comprometa-se a gastar um tempo diário com Deus que seja significativo. Então, número 1, comprometa-se a investir um tempo diário com Deus que seja significativo. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, por favor, diz o seguinte, talvez um dos menores versículos da palavra de Deus: orem continuamente, orem continuamente. Ou seja, a oração é para fazer parte da gente, a oração é para ser algo contínuo. Quando acabar os 40 dias de propósito que se inicia hoje, nós vamos continuar desenvolvendo uma vida de oração. Agora, está claro, está específico, que nós estamos orando para que Deus mude a chave, vire a chave na vida de algumas pessoas, inclusive na minha, na vida dos meus filhos, na vida da minha família, na vida das pessoas que eu estou orando. Então, nós estamos orando continuamente para que Deus possa fazer, de fato, uma obra específica, especial e fruto do sobrenatural na vida de algumas pessoas. Número 2, tenha este tempo como uma chance de conhecer mais a Deus e ser moldado por Ele. A palavra de Deus diz claramente que nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras, que nós erramos porque não conhecemos como deveríamos conhecer Deus. Mas então, número 1, comprometa-se a investir um tempo diário com Deus que seja significativo. Por isso o texto de Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Agora, número 2, tenha esse tempo, então aproveite este tempo como uma chance de conhecer mais a Deus e ser moldado por Ele. Conhecer Deus para quê? Para que você saiba da vontade dEle, para que você saiba mais sobre os princípios e valores de Deus na sua vida, para que você saiba mais o jeito de Deus fazer as coisas. Então nós precisamos conhecer mais a Deus. Então aonde que a gente vai saber isso? Lendo a palavra e investindo um tempo de qualidade na oração para a glória do nome do Senhor Jesus. 1 João, capítulo 5, verso 14 e 15, a Bíblia diz o seguinte, 1 João, capítulo 5, verso 14 e 15, está aparecendo aí na sua tela. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo
com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Esse nos ouvirá é a ideia de que Ele fará aquilo que nós estamos orando. Por quê? Porque aquilo que nós estamos orando caminha com a vontade de Deus. Então o texto coloca ali, Ele nos ouvirá, significa dizer, Ele nos atenderá. Agora, você imagina, eu estou orando para que 2 jovens acabem definitivamente com pensamentos suicidas, porque estão vivendo um momento de depressão na vida e estavam pensando em suicídio, por exemplo. Estou orando. Gente, orar por isso, será que isso é da vontade de Deus ou não? É óbvio que é da vontade de Deus. Então é óbvio que Deus estará nos ouvindo nesse quesito, que Deus interrompa esse espírito de suicida na vida de algumas pessoas. Essa intenção de acabar com a própria vida como a coisa mais fácil de fazer para fugir dos problemas. Será que isso é da vontade de Deus? Mas é óbvio. Deus ama as pessoas e Deus quer que as pessoas tenham uma vida abundante, então Deus nos ouvirá. Agora, é fato que algo precisa também mudar na pessoa, algo que eu não posso fazer por ela, mas ela terá que fazer por ela mesma para acabar com esses pensamentos, para poder ter uma vida abundante, para conseguir enfrentar seus desafios de frente e com a graça de Deus. Então, vontade de Deus, é óbvio. Estou orando para que um casal possa resolver seus conflitos conjugais. Isso é da vontade de Deus? É óbvio. Deus planejou o casamento, Deus quer que as pessoas sejam felizes no casamento, então Deus nos ouvirá. Agora, é óbvio que as pessoas precisarão virar a chave, fazer aquilo que elas precisam fazer também, e assim sucessivamente. Verso 15, avança um pouquinho o texto para a gente. E o texto continua de 1 João, capítulo 5, verso 14 e 15, agora vamos ler o 15. E, se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que nele pedimos. Então, meus irmãos, esta é uma certeza. Pela graça do Senhor Jesus e no nome e na autoridade de Jesus, Deus está nos ouvindo. Então, número 1, para ter uma vida equilibrada de oração e uma vida equilibrada e bíblica, comprometa-se a investir um tempo diário com Deus de maneira significativa. Número 2, aproveite este tempo como uma chance de conhecer mais a Deus e ser moldado por Ele. Número 3, para nós termos uma vida equilibrada e bíblica de oração, agora nesse propósito de 40 dias de oração que nós estamos iniciando hoje, pratique de maneira equilibrada os 4 diferentes tipos de oração. Então vamos lá, vamos estar lendo mais um texto da palavra do Senhor que vai nos estimular a ter aproveitar desses 4 formatos, esses 4 tipos diferentes de oração. Se é um relacionamento, você não deve ser apenas um pedinte, um pidão, por assim dizer, mas você deve desejar um encontro com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, que seja vibrante, alegre e dinâmico. Por isso, procure em seu tempo de oração, número 1, louvar a Deus e agradecer a Deus em uma forma de adoração. Então você deve começar agradecendo e adorando ao Senhor. Então você deve, na sua oração, Senhor, muito obrigado pela vida, Senhor, muito obrigado pela salvação, Senhor, eu te louvo e bendigo o teu nome. Estou dando um exemplo, eu te louvo e bendigo o teu nome pela beleza da tua santidade, Senhor. Então o que você está fazendo? Você está agradecendo da sua forma, do seu jeitão, mas você também está adorando a Deus pelo aquilo que Ele é. Número 2, confesse e se arrependa dos seus erros e pecados cometidos. Então, na oração, você deve ter esse elemento também. Senhor, então eu te confesso aquele pecado que eu cometi. Você sabe aquilo que você fez que desagradou o coração de Deus. Talvez você não queira abandonar aquele pecado. Talvez você ainda ache que tem prazer naquele pecado. Mas esse pecado vai ter consequências. Esse pecado vai te levar a um caminho mais difícil, delicado, ruim e que vai machucar você. Você sabe aonde você errou e qual a ação do Espírito Santo sobre a tua vida. Você deve
depois de agradecer e depois de adorar a Deus, você deve confessar os seus pecados e se arrepender dos seus pecados a Deus em oração. Número 3, faça pedidos e clamores a Deus em conformidade com a Bíblia. Então você precisa ser inteligente nessa parte. Inteligência espiritual, sim. Ou seja, aquilo que você vai pedir deve ter uma conformidade com a palavra de Deus. Uma coisa que não tem conformidade com a palavra de Deus, não tem por que Deus nos responder com sim. Por exemplo, você quer ser dono de uma grande empresa, você quer muitos bens materiais, você quer ter muita coisa boa na tua vida materialmente, mas quais foram os caminhos que você percorreu para isso? Você teme a Deus acima de todas as coisas? Você é uma pessoa trabalhadora? Você é alguém que tem estudado? Você quer fazer um empreendimento? Você estudou sobre aquele empreendimento? Ou seja, você fez a sua parte para você montar a sua empresa, para você ter, de fato, a bênção material de Deus sobre a tua vida? Não fez nada disso? Então você acha que vai cair do céu. Está errado. Isso não tem conformidade com a Bíblia, isso não tem conformidade com a palavra de Deus, então você tem um problema, você tem que rever isso. Então, por isso, terceiro item aqui importante que compõe a oração, depois de você agradecer, depois de você adorar a Deus, depois de você confessar e se arrepender dos seus pecados, você deve fazer pedidos e clamores a Deus em conformidade com a palavra de Deus. Então nós temos que aprender isso de uma vez por todas. E quarto e último elemento dos elementos que compõem uma oração: interceder, ou seja, orar por outras pessoas. Isso é bíblico. A palavra de Deus diz que nós devemos orar uns pelos outros. Então, esses 4 tipos de oração devem estar como uma realidade em nossas vidas. Número 1, louve a Deus e agradeça a Deus de uma forma a adorar ao Pai. Número 2, confessar e se arrepender dos seus erros e pecados cometidos. Número 3, fazer pedidos e clamores a Deus em conformidade com a Bíblia. Número 4, interceder, ou seja, orar por outras pessoas. Então, a partir de hoje, nós estamos começando esta caminhada de oração de 40 dias com propósito. Amanhã nós iremos postar de novo nas redes sociais mais uma devocional. A de hoje já está aqui gravada agora e você está recebendo agora. Amanhã teremos mais uma postagem e assim sucessivamente dentro desses 40 dias com propósito. Quando você vier na igreja, você vai pegar um papelzinho como esse e vai incluir o seu nome, o nome da sua família, se for o caso, e o nome da pessoa pelo qual você está fazendo o propósito de oração. Mas eu acho importante, você quer orar pelo fulano de tal. Eu estou orando por 2 vizinhos meus, 2 jovens que têm problemas sérios. Então hoje eu vou ligar para eles. Eu já liguei para um, agora eu vou ligar para outro. E vou ligar para a família. Eu vou falar para os pais desse jovem que eu estou orando. Eu falei, olha, hoje nós começamos 40 dias de propósito de oração pelo seu filho. Aí eles vão receber a notícia e eu vou dizer a eles, todo dia você vai receber no seu WhatsApp uma devocional de oração com esses itens. E eu vou desafiá-los em nome de Jesus a entrar nesse propósito de oração conosco. Então você pode ampliar esse propósito de oração. Esse propósito de oração é para a igreja, Cibiluz, mas é também para os nossos vizinhos, para as pessoas que toda hora falam com você, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Eu falei, beleza, eu vou orar por você, mas você também precisa orar, você também precisa clamar a Deus pela sua vida, você precisa mudar aquilo que precisa ser mudado na tua vida, mas sozinho, do seu jeito, não dá. Sozinho, do teu jeito, você já viu que não deu certo. Então, por isso, agora a gente precisa de Deus. Então, por isso, agora a gente precisa orar juntos. Então, agora nós precisamos da família, para a gente caminhar juntos, a partir de hoje, nesses 40 dias de propósito de oração. Então, por isso, eu quero encerrar esta palavra aqui, desafiando a você. Desses 3 itens que nós comentamos com você agora, para que eu e você possamos ter uma vida equilibrada e uma vida biblicamente correta sobre oração. Número 1,
Comprometa-se a investir um tempo diário com Deus que seja significativo. Tenha este tempo como uma chance de conhecer mais a Deus e ser moldado por Ele. E por último, pratique de maneira equilibrada os 4 diferentes tipos de oração que nós comentamos aqui: louvar e agradecer a Deus, confessar e se arrepender de pecados, fazer pedidos e clamores a Deus e interceder por pessoas e clamar a Deus por situações que estão acontecendo, que de fato nós reconhecemos, só serão mudadas com o agir de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Então abaixe sua cabeça, por favor, feche teus olhos e vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por essa rápida devocional que fizemos aqui, Pai. Pedimos que onde que essa devocional chegar, que ela chegue de maneira espiritual e de maneira significativa para cada ouvinte, que agora muitas pessoas entrem nesse propósito de oração, Pai. Eu reconheço, o tempo é agora, o dia é hoje, e a partir de hoje, nós iremos ouvir a Tua voz e receber os Teus milagres sobre a vida das pessoas, das quais agora nós estamos intercedendo. Por isso, Deus, nós só temos que Te agradecer, porque reconhecemos que é uma jornada abençoada e poderosa para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, que você tenha um ótimo e excelente dia na presença do Senhor, porque a sua vida tem um propósito. Amém e amém. Deus te abençoe.